Diz Pedro de Camargo, do livro Mestre na Educação, é preciso não confundir instrução com educação. A educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. A instrução relaciona-se com o intelecto, a educação com o caráter. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimento sobre um ou vários ramos científicos. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. Então, nós estamos iniciando o programa Jesus e Nós, com a temática escolhida para o mês de março, que é intelectualidade e moralidade. E nossa convidada é Simone Freitas, que é tarefeira do Centro Espírita Chico Xavier, aqui da cidade de Parnaíba, que vai conversar conosco sobre educação intelectual e moral à luz da doutrina espírita. Então, vamos aqui convidar a Simone. Seja bem-vinda, Simone, a esse espaço. Olá, bom dia. Muito obrigada pela acolhida, pelo convite. Bom estar aqui para a gente conversar sobre uma temática tão importante para o ser humano, né? Com certeza. Nós sabemos que, como bem diz o Vinícius, né, nessa obra, o mundo está em crise, e é crise de dignidade. Então, dessa, diz o Vinícius, se originam as outras crises. Não é de sábios que carecemos. Os problemas da inteligência estão, por assim dizer, resolvidos, conforme atesta o surto imenso de progresso material atingido. Não obstante, o momento que atravessamos é dos mais angustiosos. Por isso que a gente aqui vai conversar sobre educação intelectual e moral, e eu já vou perguntando, qual é a mais importante, Simone, a educação intelectual ou a moral? Pela visão da doutrina espírita, né, a gente compreende que são duas importantes características que o ser deve ter. Elas devem sempre andar juntas, né? Porém, a educação moral, ela vai conduzir o ser a um crescimento, né, dos sentimentos, um crescimento que vai estabelecer uma via mais direta para, para o bem, né, para o bem do próprio ser, como das pessoas que estão em volta das coletividades. Então, o Livro dos Espíritos nos coloca, né, que a educação intelectual ela é importante, mas a educação moral ainda mais, porque a gente pode até utilizar mal da educação intelectual, porque a educação intelectual ela abre a mente, né? Faz a gente conhecer, faz a gente escolher. Porém, a educação moral educa sentimento. E educando sentimento, você pode estar, né, mais sensível ao outro, à prática da caridade, ao bem, né? Então, são duas coisas importantes, né? Duas asas, né? Como nos diz Emmanuel lá no Consolador, duas asas que a gente deve estar desenvolvendo. Mas, com certeza, né, a educação moral ela se sobressai, até porque é um ser que só tem não pôde, né, de forma alguma, desenvolver a educação intelectual, porém, né, tem solidificado em si as bases do caráter, é um ser que está mais vinculado ao bem, às coletividades, a Deus, então é mais sociável, é mais maleável, consegue, né, mobilizar forças positivas em torno de si, enquanto que alguém que desenvolve o intelecto, porém faz um mau uso, é capaz de autodestruir-se, é capaz de destruir todos que estão à volta, se utiliza mal, prejudicando. Muitas vezes a gente tem visto aí exemplos, né, de de criações humanas que destroem ao invés de construir.
Interessante isso que você está falando, porque, assim, antigamente eu lembro, Simone, que os erros parece que estavam mais, assim, destinados às pessoas sem intelecto, às pessoas que não tinham estudo. E hoje o que a gente está observando, o que a gente tem visto, acompanhado aí nas mídias todos os dias, é que está muito crescente essa prática do erro, do crime, em pessoas intelectualizadas, né? Com certeza, moralmente, não trabalhadas, né? E aí vem a nossa segunda pergunta: de que maneira esse progresso intelectual pode influenciar ou ser influenciado pelo progresso moral? Eu fui lá, a literatura espírita, né, que nos ajuda, né? E aí Sim. eu encontrei uma resposta para a pergunta 780 que fala, né, do progresso moral que se acompanha sempre. A pergunta é essa, Kardec faz, né? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. E aí eu achei muito pertinente, muito parecida com a nossa questão, né, que a gente vai discutir aqui, de que maneira o progresso intelectual pode influenciar, né, o progresso moral. E aí, os espíritos respondem assim, que com o progresso intelectual, fazendo compreender o bem e o mal, né, então, o ser humano, então, pode escolher. Então, se você adquire, né, essa bagagem intelectual, né, você pode compreender, você tem aqueles seus sentidos mais apurados para compreender e para escolher, né? O livre-arbítrio vai poder ser exercitado, né? E a gente adquire, né? O ser humano adquire mais responsabilidade ainda quando se tem essa bagagem intelectual maior, né? Mas, como eu havia dito, né? Alguém com uma bagagem intelectual grande pode fazer grandes coisas, porém também pode, né, declinar, né? E o desenvolvimento da inteligência moral, né, o progresso moral, ele vai dar um roteiro, né, para esse progresso intelectual. Até porque, assim, o ser humano aos saltos, né, conquista aí as coisas, né, a ciência desenvolve as artes, a cultura, e o progresso intelectual, a humanidade não perde quando alguém desencarna, né? Naturalmente, outro segue aquele conhecimento que foi ali construído por alguém, né? Alguém começou um evento, aprimora, começou ali um objetozinho como o celular, daqui a pouco o celular está transmitindo coisa lá do outro lado do mundo, e aí é como se a gente conseguisse, né, transferir conhecimento intelectual, né, a outras pessoas, mas conhecimento moral não. É uma estrada individual, mais lenta, né, que depende da família, que depende, né, de todos que estão ali à volta, que tem uma construção que não pode ser transferida de uma pessoa a outra. Cada um tem que ter o seu mérito, o seu caminho, o seu desenvolvimento. Então, assim, o conhecimento intelectual é tudo que a gente pode fazer por um ser, dando exemplo a ele, mas a conquista moral ele vai decidir pelo livre-arbítrio se ele vai querer ou não diante da bagagem intelectual que a pessoa tem. Eu lembrei aqui, agora na nossa conversa, de uma mensagem que nós lemos ontem, no nosso estudo da mediunidade, no livro Seara dos Médiuns, que fala sobre essa questão do pensamento. Na verdade, a mensagem se intitula Cartão de Visita. Fala do pensamento, mas aqui a gente pode também traduzir isso para o conhecimento, né? Que esse conhecimento ele pode ser essa luz que a gente adquire ao longo da existência, mas que precisa ser conduzido. Nessa imagem, ele diz o seguinte, nessa mensagem: o lume conduzido tanto pode revelar o caminho de um santuário, quanto a trilha de um pântano. Então, uma pessoa altamente inteligente, ela pode fazer muita coisa boa, mas ela também pode fazer muita coisa ruim. Ela tem muito conhecimento. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime,
quanto a auxiliar as mãos do benfeitor no levantamento das boas obras. Então, para a gente ter noção da neutralidade que existe em tudo isso, naquilo que a gente adquire, e Deus deixou aí livre para a gente escolher, né? E aí a gente vem para o terceiro momento, de que forma essa educação moral pode ajudar no desenvolvimento do discernimento entre o certo e o errado. E a gente falou aqui que o Lume conduzido vai fazer isso, mas de que forma essa educação moral pode ajudar para se decidir entre o certo e o errado? A gente compreende, com conhecimento da doutrina espírita, o valor da lei de causa e efeito, né? Então, tudo que se faz, você pode escolher fazer, né? O livre-arbítrio te impõe, te dá essa possibilidade. Porém, a colheita, né, é daquilo que se plantou. Então, a colheita ela é rigorosa com aquilo que se plantou. Então, a expansão do conhecimento me dá, né, a doutrina espírita nos coloca isso. Né? Mas aí, como é que eu posso, com a educação moral, além desse conhecimento da lei de causa e efeito, seguindo aquelas virtudes de combater o egoísmo em mim, né, do conhecimento de mim mesma, né, do autoconhecimento que Santo Agostinho nos oferece. A gente pode, através do exemplo, né, do exemplo da observação do comportamento de outras pessoas, principalmente os mais próximos, né, além do meu autoexame, instruir e agir, né, porque a educação moral é muito de ação, né, de agir com ética, né. Então, tendo isso como roteiro, a gente vai poder se conduzir melhor, né, diante das situações que vão ser propostas, né, para nós aí a cada momento, né. Então, assim, o Livro dos Espíritos nos fala, né, do conhecimento de nós mesmos, né, na pergunta lá 919, e aí Kardec faz essa pergunta: qual o meio mais prático e eficaz que se tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, né? Que aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade, Volulo disse, conhece-te a ti mesmo, né? Então, a educação moral parte também disso, né? Do autoexame, né? Do rever nossos comportamentos todos os dias, né? Não só um dia perdido, mas todos os dias. E só assim a gente vai reconhecer aquilo que não está bom e modificar. E a gente faz isso observando, muitas vezes, o exemplo de quem está perto, o exemplo, às vezes, também de quem está longe. Por exemplo, ser um influenciador digital hoje é uma grande responsabilidade, porque vai ter não só uma pessoa, mas muitas pessoas observando aquele comportamento, aquela fala, e vai reproduzir em si e perto de quem está aquilo que é dito naquele canal digital, né? Então, é muito importante a gente saber a quem ver, a quem escutar, né? Nesse ambiente vasto que é a internet, né? E quanta responsabilidade cada pessoa, cada ser está ali tendo, né, quando se transmite uma mensagem, que não vai ser mais para uma pessoa, né, mas para, muitas vezes, milhões. Né? E fora que, assim, a gente diz uma coisa hoje e ela está gravada, né? Daqui a muito tempo, se alguém for lá no link, você vai ouvir a mesma mensagem, né? Então, é de grande responsabilidade. E aí, como você bem disse, dizer coisas boas, fazer coisas boas, aí a gente vai estar colaborando, né, para o crescimento também de muitos seres. Olha que coisa maravilhosa, né? Muitos seres vão ser ali influenciados por uma boa fala, por um bom exemplo, né? Por alguma coisa que se disse, que estimulou, que motivou alguém a melhorar, né, em algum campo da vida. Você falou de um ponto bem interessante, disso que a gente fala para as pessoas, né, que as pessoas escutam e que muitas vezes seguem até aquilo que a gente orienta.
Às vezes eu me surpreendo com alguém dizendo assim, eu nunca esqueci aquilo que você disse. E aí eu já me preocupo, meu Deus, o que foi que eu disse? Porque pode ser algo determinante para a vida dessa pessoa. Sim. E aí eu posso ter uma responsabilidade sobre isso, né? Porque, na verdade, nós, queiramos ou não, somos educadores, seja como influenciador, seja como palestrante, trabalhador da casa, ou professor, seja lá como for. E aí a pergunta é a seguinte: como educadores podem influenciar o caráter moral de seus alunos, além de transmitir conhecimento? Porque, às vezes, a gente acha, minha função é transmitir conhecimento, mas será que é só isso? Se eu estou ali dentro de uma sala de aula cercada de alunos, de pessoas jovens, ou até mesmo de idade, mas que estão ali para aprender não só o conhecimento, mas será que eu tenho alguma influência nesse sentido, no caráter moral desses alunos? Com certeza, a gente confia mais quando a gente observa e vê o comportamento do outro, tanto que aquele que lhe influencia bem, você não pega só as informações, né? É muito pelo exemplo pelo modo de comportamento, o comportamento que a pessoa tem, né? Em todos os campos, como você bem falou, na sua vida pessoal, com a família, né? No trabalho, né? Então, palavra convence até, né? Pode até convencer, mas exemplo, né, arrasta. Né? Como eu posso dizer para alguém no meu trabalho que ele deve escovar os dentes todas as vezes que se alimentar e eu não escovo os meus? E aí a pessoa vai ver que pela própria aparência que a pessoa não faz aquilo que se está dizendo. E eu lembro agora, eu me recordo agora de uma historinha, né? De uma pessoa que foi com um filho pequeno, perguntaram ao sábio, dizer ao sábio, diga para esse menino não coma açúcar. E a pessoa disse que ficou de silêncio, não pôde dizer ao menino que não comesse açúcar, porque ele próprio comia. Como é que ele ia dizer para alguém não coma açúcar se o próprio coma? E aí ele disse assim, venha daqui 7 dias, que aí eu dou a resposta e digo a ele alguma coisa. E aí a mãe retorna 7 dias depois, aí ele disse, menino, não coma açúcar. Por quê? Porque aí ele ficou 7 dias sem comer açúcar e pôde vivenciar a experiência que ele agora podia dizer, olha, o açúcar não é legal demais, né? E aí a mãe, mas por que você me deixou 7 dias para dizer isso a ele? Eles não podia, sem dar o exemplo, falar, né? Então, muitas vezes o que convence o outro, alguma modificação, mesmo pequena, não é o que se diz, é o que não é dito, né? É o que é exemplificado. Né? Então, assim, o educador pode auxiliar, porque a instrução, ela fala com o cérebro, né? Mas a educação moral fala com o coração, né? Com o modo, né, de agir. Então, assim, a educação moral, né, ela vai ajudar, né, a pessoa a se governar, a se escolher, a ser mais reflexivo, a ser mais crítico, né? Ela vai compreender as regras, não porque tem medo daquele educador, mas porque ele entende por que as regras existem. E eu falo isso como mãe, porque às vezes a mãe quer que o filho obedeça porque ele tem medo, né, de algum comportamento da mãe, e não pode ser assim. E ainda mais com a geração nova de hoje, né, que eles têm bem expandido neles ali a criticidade, né, a informação que vem em grande quantidade. Então, a gente precisa demonstrar, né, o comportamento que se está colocando ali como aquele que é o correto. Né? Então, é um grande desafio para os educadores de hoje manter essa influência num mundo como o nosso de agora, altamente intelectualizado, altamente com a informação acessível. Né? Então, manter essa motivação é muito importante. Então, cultivar o sentimento, ter o exemplo, né, para poder fazer influenciar melhor, né, naquele educando, né, e aí com isso, né, dessa forma você conquista mais aquele que está ali naquela posição que é a nossa também em muitos momentos. Hoje eu estou aqui como
educadora, amanhã eu estou como educanda, né? Ou então, às vezes, no mesmo dia de manhã, você está com o filho educando, mas aí de tarde você está num curso, está sendo procurando educação. Então, em todas as posições, a gente precisa cuidar, né, dos nossos, primeiro, pensamentos, né, depois da nossa forma de agir, de falar, e depois, né, exemplificar, né, para poder influenciar melhor, né, enquanto educadores que somos em todos os lugares em que estamos. O apóstolo Paulo, ele diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Antigamente, a gente atribuía isso só aos espíritos, né? Aos seres invisíveis. Hoje, a gente observa que as nossas testemunhas estão do nosso lado, como você bem falou, são os nossos filhos, são os nossos colegas de trabalho, da casa espírita, e, às vezes, até também nos meios de comunicação. Tem muita gente de olho naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está passando, as informações. Então, nós estamos cercados por essa nuvem de testemunhas. Hoje, o leque abrangeu uma área bem maior, né? E aí, mesmo dentro dessa situação, a gente vê, eu lembro de uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que ele fala a respeito do progresso intelectual, né? Tão grande como nós sabemos, o avanço intelectual muito grande, mas moralmente a nossa humanidade, tem hora que a gente pensa assim, meu Deus, está piorando? Então, por que que esse progresso moral muitas vezes não acompanha esse rápido avanço intelectual? Primeiro porque o progresso moral, né, ele é conquista, né? A natureza humana, para poder acumular mudanças, é rápida para o progresso intelectual, porém, né, o conhecimento moral, o modo de agir moral é mais lento de ocorrer, né? Mas essa natureza cumulativa, né, a gente já até havia dito antes, né, a sociedade herda conhecimento e tudo, mas a gente precisa, né, se reinventar maneiras de influenciar positivamente para que desperte nas pessoas esse passo que a educação moral, né, nos proporciona. Então, o progresso moral ele é intransferível e também é vivencial. Né? A gente precisa vivenciar, então leva tempo. Né? Acredito que estamos assim num momento em que tem tudo misturado, né? Grande progresso intelectual, grandes invenções, né? Arte, né? Tudo bem à disposição. Porém, a gente precisa trabalhar e escolher melhor, né, nossa maneira de agir, né? Diante das pequenas coisas. Hoje eu estava procurando algumas coisas para ler, para trazer aqui, e eu encontrei aqui um livro em que uma pessoa dava um exemplo de uma jovem que encontrou um pacote na rua com cartões de crédito, com dinheiro, com alguns documentos, e essa jovem não sabia de quem era. E ela foi ao Instagram, às mídias sociais, e disse, mostrou o pacote, vamos encontrar, estava na rua tal, e disse o endereço. E em pouco tempo ela conseguiu identificar aquele pacote que era de um casal de idosos que estava indo num cartório, e ela devolveu tudo que ela encontrou. E aí a chuvarada de comentários, muitos elogiando esta jovem, porque tão jovem pôde exemplificar, mas muitos com a atitude negativa, e ela se espantou com isso. Ela disse, mas é o natural fazer isso, e eu devo isso à família, que pôde me ajudar, que o certo era devolver, era procurar. Né? Mas a gente encontra muitas pessoas ainda com aquele pensamento de tirar vantagem, né? De agir, de procurar se beneficiar, né? Ao invés de buscar o que é o ético e o que é o correto, né? Então, é tudo muito lento, porém, eu acho que é bem consolidado. Quando alguém consegue, né,
desenvolver, né, esse progresso moral, que fica para o espírito e ela vai influenciar onde ela andar, por onde ela andar. E é sempre alguém diferente no sentido positivo. E as pessoas notam a diferença de alguém que age dessa forma quando ela chega. Ela se apresenta e a gente quer estar perto, né, e se espelha nessas pessoas. Ao contrário daquelas que buscam o benefício próprio, o material, que o materialismo influencia, elas não fazem muita diferença na vida das pessoas, então nem são lembradas. Então, elas, como o progresso ela vai acontecer, está acontecendo, alheio às nossas vontades, elas, com certeza, com o passar do tempo, vão adquirir também aquilo que algumas já conquistaram, né? Com o progresso moral. Esse exemplo que você trouxe é bem interessante, porque aí viu-se a família, né? O papel da família, na orientação dessa jovem para que ela tivesse essa postura num momento como esse. E aí a gente pergunta qual é o papel da família e da escola na formação moral das crianças e jovens. Isso, assim, a família é o alicerce do caráter, né? Então, assim, o que essa jovem aprendeu no lar, ela não vai conseguir aprender na escola, porque são papéis complementares, mas diferentes. Então, são dois ambientes em que o aprendizado do ser vai acontecer. Então, a família vai dar aquela base íntima, né, do caráter, vai influenciar profundamente, né, através dos laços afetivos, com aquele lá, o seu caráter. E lá na escola tem um papel de colaborar, de cooperar com o saber científico, também com a convivência coletiva, que é diferente da convivência familiar. Né? Então, são complementares, mas diferentes. E o que acontece, que a gente muitas vezes vê, famílias delegando à escola aquilo que a família deveria fazer. E a escola não tem essa condição de fazer pelo ser aquilo que a família faz. Né? E outra coisa é, muitas vezes, as famílias questionarem, né, as regras, a rotina da escola, que vai proporcionar disciplina àquele ser, ao invés de ajudar, vai dificultar para aquela pessoa, né, aquele crescimento moral. Né? Então, tem esse descompasso, e é um grande desafio, principalmente para as escolas, para os professores, né, na educação. Principalmente para o próprio ser, né, porque de uma forma ou de outra ele vai ter um aprendizado, porém, né, de forma mais lenta do que se tivesse a colaboração desses dois ambientes, né, de forma complementar, como realmente deve ser. Então, a família é um porto seguro, mas a escola é ponte, né, ponte para o mundo. Né? Então, são complementares e diferentes, né, a proporção que esses ambientes vão ali colaborar na formação moral dos jovens, das crianças, principalmente. A gente pode dizer, então, que a família educa, mas a escola instrui, que são papéis completamente diferentes. Nós chegamos agora no momento da nossa mensagem, e a mensagem que nós trazemos hoje se intitula Paz na Alma. Está no livro Vibrações de Paz em Família, da irmã Dufour, psicografado por Vanderlei Oliveira. A mensagem inicia citando João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. E aí, em seguida, a irmã se comenta. Na busca de progresso em sua vida pessoal, há uma pequena e singela regra que você deve seguir. A vida só melhora à medida que você melhora a si mesmo perante a vida. Esforce-se para superar a ilusão do comodismo que nos inclina a querer as bênçãos da vida por meio de circunstâncias mágicas ou por fórmulas imediatistas de felicidade fugaz. Evite as fugas e os adiamentos. Resolva agora o que puder.
assuma o quanto antes o que consegue. Construa seu destino. Essa é a única regra consistente e segura de aquisição do verdadeiro sucesso, acompanhado de júbilo interior. O mérito dessa construção inclui a elevada soma de esforço pessoal, e você conseguirá isso se passar pela escola do sacrifício, da persistência e da coragem de cumprir o seu dever. Ame a si mesmo, adotando esse desafio. Melhore sua vida pelo esforço correto, e as leis naturais responderão em seu favor na hora certa, trazendo-lhe a alegria e a paz na alma. Essa mensagem que nós trouxemos para a reflexão, nós tiramos dela 2 tópicos que achamos por bem trazer, que é esse que diz: na busca de progresso em sua vida pessoal, há uma pequena e singela regra que você deve seguir. A vida só melhora à medida que você melhora a si mesmo perante a vida. Você quer comentar isso? Sim, muitas vezes nós delegamos a outros essa melhora, né? A gente acha que vai melhorar quando uma ocorrência acontecer, quando uma data chegar, quando o companheiro chegar, e a mensagem ela é muito prática, né? E a gente deve ter isso em mente sempre, que a gente só melhora, né, perante a vida quando a gente se autoexamina e busca aquilo que não está bom, né, reforma em si, para poder realmente ter essa melhora. Não delegar, não colocar na mão de outra situação uma busca que é só nossa, né, que é individual. Então, é uma bela mensagem a respeito do progresso que a gente deve procurar. Se a gente não teve oportunidade do crescimento intelectual ainda, o moral está acessível, né? Porque pensar no bem do outro, no bem de nós mesmos, né? Através dos nossos bons sentimentos, através de coisas simples, às vezes não precisa muito para fazer o bem, e quem recebe mais é quem faz, é quem fala, é quem dá, do que quem recebeu. E aí a gente vai, aos poucos, progredindo, né? Até encontrar naquele dia sempre uma coisa melhor do que o dia anterior. Para sair dessa existência e aí deixar e conquistar uma outra existência, indo cada vez melhor. Né? Esse é o objetivo principal, e eu acho que é o que Deus quer de nós, nosso progresso. E o segundo item diz o seguinte: o mérito dessa construção inclui a elevada soma de esforço pessoal. E você conseguirá isso se passar pela escola do sacrifício, da persistência e da coragem de cumprir o seu dever. Sim, é necessário coragem, né? Coragem de enxergar a necessidade da mudança. A gente sempre bota a culpa no outro, olha, é o fulano que fez isso, e aí a gente não assume a nossa responsabilidade da nossa própria mudança, muitas vezes. Então, é preciso persistir motivado, é preciso ter coragem de fazer o que é ético e o que é correto, né? E enxergar a alegria e enxergar a paz, que é o que o Cristo nos oferece. Enxergar, fazer o bem não por obrigação, não porque é mais pela alegria interior, pelo bem pelo bem. Vamos finalizando aqui a programação Jesus e Nós com as palavras de Pedro Camargo, quando diz: Jesus foi o maior educador que o mundo conheceu e conhecerá. Remir ou libertar só se consegue educando. Jesus acreditava piamente na redenção do ímpio, deixando claro que o maior bem que se pode fazer ao homem é educá-lo. Inteligência desenvolvida e culta, desacompanhada do senso moral, constitui sério perigo para a sociedade. Não nos iludamos, pois devemos cuidar da educação do nosso coração com o mesmo interesse e esmero que cuidamos do nosso cérebro.
essa mensagem final que nós deixamos para o nosso programa e agradecendo a Simone pela maravilhosa contribuição que ela sempre nos traz, colocando aqui à disposição para você fazer suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a oportunidade bendita do estudo, né? Participar de uma discussão como essa nos faz estudar mais, relembrar conceitos, e a gente só tem a ganhar. Então, agradeço pela oportunidade bendita da tarefa. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Se você gostou do conteúdo, passe adiante, passe o link para mais alguém assistir, vá divulgando a nossa programação para o YouTube entender que é importante e distribuir mais e mais esse conteúdo. Então, uma boa semana para todos, de paz, de harmonia, de tranquilidade. Vamos buscar a educação moral, vamos buscar a educação intelectual, vamos nos melhorar, vamos crescer. E na próxima segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um conteúdo do programa Jesus e Nós. Boa semana para todos.